Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Lucas Natal, eu sou o fundador do Grupo de Estudos em Mediação e Negociação da PUC de Campinas. A gente está hoje com a presença da Renata Moritz, é sócia no escritório Eric Advogados, larga experiência em conflitos societários e defesas administrativas na CVM, no Banco Central, consultoria, arbitragem, mediação na área societária, mediadora na Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem do CBMA e da Câmara da FGV de Mediação e Arbitragem, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Renata, pode falar um pouco sobre você, sobre a discussão de hoje? Sinta-se à vontade. Então tá, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer aí o convite do Lucas Natal, né, para vir aqui conversar com vocês do grupo de estudos de mediação e negociação da PUC Campinas. Fantástica a iniciativa de vocês montarem um grupo. Eu costumo dizer que as próximas gerações de advogados vão vir muito mais colaborativos e com muito mais opções para ajudar os seus clientes do que os advogados da minha época ou anteriores a mim, né? Então, é muito importante a gente ver essas iniciativas dos próprios alunos, como é o caso de vocês, e agora também as universidades começando a implementar cadeiras sobre negociação, mediação e outros métodos adequados de resolução de conflitos. Então, assim, é um prazer conversar com vocês. Como você já falou, eu advogo na área societária, né, especializada em direito societário e mercado de capitais já há muitos anos. Depois me encantei pela mediação, fiz a minha formação como mediadora pelo Mediária, aqui do Rio de Janeiro, que é uma referência. Sou mediadora em algumas câmaras privadas, né? E sou mediadora também de um grupo de mediadores empresariais aqui no Sejusc da capital do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem um grupo de mediadores que atua especificamente nas causas empresariais, e eu faço parte desse grupo, então também tenho experiência com mediação empresarial judicial. E aí, com essa experiência que eu já tenho, eu vou aqui tratar um pouquinho sobre negociação e mediação nessa área, né? Procurei fazer uma apresentação aqui sobre os métodos de negociação e mediação e depois trazer para vocês também os desafios e as dificuldades na área empresarial. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai funcionar direitinho para a gente começar. Eu acredito que vários dos conceitos que eu comentar aqui já sejam conhecidos de vocês, que vocês já vêm estudando isso. Muitos de vocês têm experiência, inclusive, nesses MUTs, né, de negociação e mediação que tem tido aqui no Brasil, especialmente o da Camargo, que é muito grande, recente. Enfim, acredito que vocês já tenham noção de negociação e de mediação, mas achei importante a gente começar com alguns conceitos sobre esses métodos e depois a gente avançar. Aí, no final, eu acho interessante a gente abrir, né, Lucas, para as pessoas poderem perguntar. Você também, se quiserem perguntando no chat, o Lucas vai filtrando também. Enfim, a gente pode depois fazer uma troca interessante. Com certeza. A gente está selecionando as perguntas e no final a gente libera um tempo para fazer. Enfim, eu vou desligar a câmera e qualquer coisa pode me chamar, estou aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar direitinho. Então a gente começa falando um pouco do conflito, justamente, né? O conflito, ele surge naturalmente da dificuldade que a gente tem de lidar com diferenças, né? Associados a sentimentos de impossibilidade de coexistência de interesses. Quer dizer, às vezes a gente quer alguma coisa, a outra pessoa com quem a gente está lidando quer uma coisa diferente, e o conflito surge naturalmente. Surge naturalmente entre os nossos familiares, no nosso dia a dia, com os colegas de trabalho, com os nossos clientes, né, no exercício da advocacia. Eu imagino que a maioria dos estudantes aqui sejam estudantes de direito. Enfim, é natural a gente lidar com conflito e é importante que a gente entenda que o conflito, ele nem sempre é um conflito destrutivo, pelo contrário, o conflito gera na gente a necessidade de pensar em soluções, de pensar em como ultrapassar aquela questão que está nos impactando, né? Como eu falei, seja numa questão familiar, numa questão entre colegas, enfim, entre clientes. O importante é a gente olhar o conflito
procurar compreender o que está acontecendo ali, para tentar transformar aquele conflito numa oportunidade de resolução, justamente para poder ultrapassar essa questão, né? Então, é uma oportunidade, na realidade, que a vida vai nos fornecendo, né? Para uma retomada de diálogo, para uma conversa, para uma tentativa de composição, né? Uma busca de uma solução, de preferência pensando junto, né? E, enfim, é uma forma de você confrontar a realidade daquele momento que você está vivendo, que você, às vezes, fica sem uma saída, né? Momentaneamente, você fica, como é que eu vou resolver isso agora? E aí você coloca justamente, você se coloca numa posição de buscar uma solução, de buscar entender aquilo da melhor forma e avançar naquilo, superando aquele impasse, enfim, aquela questão que está ali causando um certo desconforto. Existem vários métodos de resolução de conflitos, a gente sabe disso, né? Enfim, na verdade, a grande questão é como é que a gente vai escolher que método a gente vai utilizar para resolver os nossos conflitos ou ainda os conflitos dos nossos clientes, né? Então, assim, a ideia é você sempre procurar um método que você considere adequado para aquele momento. Não é uma tarefa fácil, não tem uma receita de bolo, né? A ideia é você prevenir que esse conflito fique cada vez maior, que ele se escale, como a gente fala, né? E buscar, na medida do possível, evitar métodos adversariais, né? Então, quando você fala em conflitos menores, vamos dar um exemplo assim bem bobo, na sua família, naturalmente você não vai pensar em entrar com um processo judicial contra o seu irmão, o seu pai, o seu primo, né? Inicialmente não se vai assim. Há casos familiares que escalam de tal maneira que acabam no judiciário, mas o ideal é você procurar uma forma de resolver esse conflito de maneira mais cooperativa, né? Trazendo as pessoas para conversar, para o diálogo e tal. Então, assim, e a ideia é você cada vez mais procurar soluções rápidas, né? Existe um movimento mundial, vocês podem procurar na literatura, na internet, pesquisando, existe um movimento mundial na busca de métodos que sejam mais rápidos e eficientes na solução de conflitos, né? Mais baratos, naturalmente, né? E o que a gente percebe hoje em dia é que antigamente só se pensava, para resolver conflitos maiores, só se pensava em ir para o judiciário, né? E tanto no Brasil quanto em outros lugares, em outros países, o judiciário está se tornando inviável, quer porque seja muito caro, como, por exemplo, nos Estados Unidos, quer porque seja muito demorado. Enfim, cada vez mais se busca métodos céleres e mais baratos e que possam proporcionar aí a superação de qualquer impasse, de qualquer conflito. Falando sobre os diferentes métodos, né? Nós temos a negociação direta, que é a que normalmente a gente faz, né? A gente faz em casa, a gente faz com os pais, com os filhos, com os irmãos, a gente faz com os colegas de faculdade, faz com os colegas de trabalho. É sentar para conversar, falar, olha, desse jeito não está dando, eu preciso resolver isso, você não quer fazer dessa forma, vamos pensar junto aqui como é que a gente supera isso e tal. Então, você tem, em geral, a negociação direta, né, levando isso para um conflito empresarial. Você tem os negociadores, que às vezes são os executivos das empresas, às vezes são os advogados internos, às vezes são os advogados externos, às vezes são equipes juntas, né, os advogados com os executivos, buscando uma solução aí com a outra parte diretamente. Também a mediação, que entra a figura do mediador, que é um neutro, imparcial, que vem justamente auxiliar as partes nessa busca pelo diálogo, pela composição, né? É como se fosse uma negociação assistida por um neutro. Você tem a conciliação, que hoje em dia no Brasil está muito voltada e ficou muito restrita ao judiciário, né? Onde você tem a figura do conciliador, que também está ali para ajudar a auxiliar as partes. Mas que no Brasil a gente ficou com essa coisa de que os conciliadores antigamente eram os juízes, enfim, e a conciliação ficou muito na base a sessão de conciliação, e eles perguntavam, doutor, trouxe proposta? Não trouxe proposta? Não tem proposta? Então tá bom, então vamos passar para a audiência, enfim, vamos seguir o processo.
ficou muito reduzida. Agora, com o novo CPC, a conciliação ficou distinguida da mediação, no sentido de que o conciliador pode assistir a partes em conflitos que não têm assim, uma relação permanente, continuada, e a mediação, então, judicial ficou voltada para conflitos que envolvam relações continuadas. Nós temos também a arbitragem, né? A arbitragem já está absolutamente consolidada no Brasil, mais de 20 anos depois da lei. No início ela sofreu bastante resistência, eu digo até que sofreu mais resistência do que a gente vê a mediação sofrendo agora, né? Depois do advento da lei de mediação e do novo CPC. A gente ainda encontra uma certa resistência, a gente vai conversar sobre isso, mas a arbitragem inicialmente sofreu uma resistência muito maior, né? E hoje em dia está consolidada, especialmente nas questões empresariais. Isso porque o judiciário, como já comentei, né, e vocês sabem, ele não traz soluções rápidas, pelo contrário. As empresas, quando precisam se socorrer do Poder Judiciário, ficam ali à mercê de processos que duram 8, às vezes 10 anos, enfim. Então, acaba que o Poder Judiciário não dá a resposta efetiva e necessária que as empresas e os empresários necessitam, né? Então, eles se socorrem muito de arbitragem, que, na verdade, repete um pouco o padrão do judiciário, né? É um método, embora seja considerado um método alternativo ao Poder Judiciário, ele é um método ainda adversarial, diferente dos outros, né? É um método onde as partes apresentam as suas posições, aquilo que eles entendem que é o correto, enfim, as suas teses jurídicas, e aí um árbitro ou um painel de árbitros vai decidir com base no direito, com base em provas, enfim, às vezes em perícia, vai, de certa forma, simular um pouco o que aconteceria no judiciário, mas com a vantagem de ser mais célere do que os processos judiciais, e com a vantagem também de que os árbitros são escolhidos pelas partes e normalmente são pessoas que têm uma expertise na matéria afeta ao processo arbitral, né? Então, também tem essa vantagem com relação ao judiciário. Antigamente se falava muito em métodos alternativos de solução de conflitos, hoje em dia a gente já usa uma nomenclatura mais de métodos adequados, né, de solução de conflitos. E essa adequação é justamente uma questão muito importante, você poder conhecer esses métodos, avaliar e buscar escolher para o seu cliente. Desculpe, hoje acordei. Acordei meio... Enfim. Só vou pedir um minutinho. Falar um pouquinho agora sobre negociação, né? Não sei se eu vou conseguir chegar até o final falando, mas vamos lá. A negociação, como a gente sabe, é um método extrajudicial de solução de conflitos, né? Em que as partes buscam solucionar seus conflitos sem... Lucas. Sem intervenção de terceiros. A gente sabe que a negociação, do jeito que a gente estuda, é muito baseada na escola de Harvard, né? E que identifica, baseada em 4 princípios, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A separação das pessoas dos problemas, isso é, focar no problema a ser resolvido, sem descuidar das pessoas que estão ali na mesa negociando. A gente não pode esquecer que em toda negociação, as pessoas que estão ali, negociador, parte, eles têm sentimentos, eles têm percepções pessoais do conflito, eles têm uma história que eles carregam para a mesa de negociação e que precisam ser cuidados, né? Então, focar no problema sem descuidar de atender também as pessoas que estão ali, né? A negociação pela escola de Harvard, ela não foca na posição, se estou certo, se estou errado, ela foca mais nos interesses das partes. E, para isso, a gente tem que
utilizar uma série de técnicas, de perguntas, né? Deixar as partes e os negociadores relatarem os problemas, tentar identificar o que realmente está por trás daquele conflito e o que é fundamental para as pessoas obterem naquele possível acordo que possa atendê-las, né? Ela busca uma geração de opções de ganhos mútuos, isto é, na mesa de negociação, vocês têm que procurar gerar diferentes opções para resolver aquele conflito, de parte a parte, ouvir as partes envolvidas, se é uma multipartes, todos os envolvidos, os negociadores, e procurar, então, na medida do possível, gerar opções diferentes daquelas imaginadas inicialmente, quando as partes começam, enfim, a entabolar ali um conflito, né? Não, eu preciso disso, mas você não quer me fornecer, não, mas então vamos fechar desse jeito, não, desse jeito eu não posso fechar. Enfim, tem que descobrir o que está por trás do conflito, investigar bem, para tentar justamente gerar opções diferenciadas e que possam ser depois aproveitadas no momento de fechamento de acordo, né? Nesse momento de fechamento de acordo, é muito importante a gente utilizar critérios objetivos. Né? O que é isso? É você poder mostrar para outra parte que você está sugerindo um preço porque é o preço do mercado, por exemplo, ou que você está sugerindo um determinado tipo de contrato que é o contrato que a maioria das empresas da sua área costumam celebrar. Enfim, coisas que funcionaram, critérios objetivos que já funcionaram em outras ocasiões com outras pessoas, para que dê uma sensação para outra parte de que aquilo que você está propondo é justo, né? Já foi feito anteriormente, é o valor do mercado, é um contrato já corriqueiro que deu certo, às vezes é uma sugestão que funcionou numa empresa concorrente que vocês ainda não tentaram, mas que pode ser utilizada. Enfim, isso tudo ajuda na hora de fechar o acordo, ajuda que as partes olhem para aquelas opções e identifiquem que ali pode haver uma opção que vale a pena, né? Falar um pouquinho de mediação. Já falei, né, que a mediação impõe um terceiro neutro, né, imparcial, que não tem ali nenhum interesse no deslinde da questão que está sendo mediada. O objetivo do mediador é auxiliar a retomada do diálogo entre as partes, é buscar alternativas para a solução do conflito, né, é atender as partes naquilo que os negociadores diretamente, se tiverem tentado antes uma negociação direta, não conseguiram, né? Às vezes, especialmente na área empresarial, existe sempre uma tentativa de negociação direta antes de se levar a uma mediação. E aliás, é muito comum a gente ouvir dos advogados, né? Às vezes estão relatando problemas, colegas meus, eu digo, gente, mas por que você não tentou uma mediação ainda para esse caso do seu cliente? Aí eles viram e falam assim, Renata, já tentei 2, 3 anos negociar, eles não querem fazer acordo, eles querem ir para a briga e tal. Isso é uma percepção muito equivocada, porque às vezes o advogado, ele até tem uma certa expertise em negociação, mas ele está ali do lado do cliente dele, tentando, vamos chamar assim, arrancar o melhor acordo para o cliente dele. E, às vezes, a percepção do outro lado é exatamente essa, é muito de embate, apesar de ser uma negociação, enfim, e o que ideal seja você buscar os interesses, né? Buscar soluções de interesse mútuo e tal. Às vezes, há uma percepção de embate entre um negociador e outro, entre um advogado e outro, né? Entre os executivos. E aí, quando entra a figura de um neutro imparcial, muda completamente a cena da mesa. Né? Esse mediador, ele vai tomar conta daquele ambiente, ele vai cuidar daquele diálogo. Eu brinco que ele é o maestro da orquestra, né? Ele é que vai botar ordem na casa e ele vai auxiliar, de certa forma, a que as partes consigam dialogar e buscar uma solução. Então, assim, o mediador, a rigor, ele não deve opinar, né? Ele não deve dar sugestões de solução. O ideal é que as partes componham juntas, né? A gente fala em ambiente colaborativo, né? Colaborar é trabalhar junto, né? Eu sempre falo que a ideia, pelo menos na minha percepção como mediador, é formar uma equipe. Mediador, advogados e partes, né? Aquela equipe ali tem que trabalhar juntas
para obter um resultado positivo, um acordo que seja interessante para ambas as partes, né? Então, assim, mas não podemos esquecer que o mediador é que está com a batuta e ele é que vai gerenciar aquele ambiente ali e controlar as emoções, estabelecer se vão ser reuniões conjuntas, todo mundo conversando junto, se há um ambiente propício para isso. Às vezes não há. Às vezes é necessário que o mediador trabalhe mais em sessões privadas, né? Para que o diálogo fique mais tranquilo, para que as partes tenham também mais liberdade de expressar o que realmente está incomodando ali, o que realmente é importante para cada uma das partes, né? Sem aquilo ali, eu não fecho acordo nenhum, né? O advogado, por sua vez, tem um papel super importante também de preparar a parte antes, de estudar o caso, antes de começar a mediação, assim como a negociação direta também. Mas, assim, o advogado ele tem que contar com a ajuda do mediador, mas ele tem muito trabalho para fazer, uma preparação prévia à mediação, né? Porque ele tem que ajudar a parte a identificar o que é importante para ela, o que é essencial, né? Identificar qual é a minha melhor alternativa e se a gente não fechar o acordo, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Né? Qual é a melhor alternativa fora o acordo? Né? A famosa BATNA, né? Best Alternative, ou MA, em português. E qual é a pior alternativa? E se a gente não fechar o acordo, como é que a gente vai ficar? Né? O que nos vai sobrar? O que são os balizadores para você no futuro, quando ao longo do processo de mediação, você conseguir, no final, falar, bom, esse acordo que a gente está desenhando aqui, ele me atende minimamente? Ele é melhor do que a minha melhor alternativa fora da mesa, fora da sala de mediação, de negociação? Não é? Então, esses são os balizadores que são importantes que o advogado tem que ajudar as partes a identificarem, né? Então, o mediador entra aí também auxiliando, né? Ele trabalha muito mais com a fala das pessoas, é um procedimento muito mais de diálogo, propriamente dito, do que como é a arbitragem, o judiciário com petições e tudo mais. Não é incomum que numa mediação empresarial privada o mediador receba, sim, um relatório, um memorial, enfim. Há mediadores que solicitam, inclusive, quando o caso já está judicializado, solicitam as petições de parte a parte para estudarem, mas eu conheço mediadores que não querem nem ver, conheço mediadores que não querem olhar documento. Acho que isso tem muito caso a caso, né? Acho que a gente não precisa ser tão radical nem para um lado nem para o outro. Enfim, o mediador tem que identificar ali como é que ele vai trabalhar e gerenciando o procedimento, né? O objetivo é chegar a uma solução ganha-ganha, que ambas as partes saiam satisfeitas, né? A questão da voluntariedade é muito importante a gente não esquecer que a mediação é um procedimento voluntário. Isso quer dizer que se as partes não estiverem acolhidas naquele ambiente, se as partes não encontrarem um ambiente em que eles se sintam confiantes de que aquele procedimento pode resultar em alguma coisa boa ao final, né? Não tenham confiança no mediador, não vão ficar na mesa, não ficam. Tá? É importante que o mediador seja bastante empático com as partes e com os advogados, que acolha os advogados também, né? Antigamente a gente tinha uma visão, assim, antes da lei de mediação ser promulgada, uma visão muito de que o advogado ficava um pouco de lado, que o mediador cuidava mais do discurso das partes, mas isso, hoje em dia, a gente sabe que não funciona. O advogado, ele faz parte da equipe, ele é muito bem-vindo, ele deve ser bastante acolhido, né? E o mediador deve cuidar muito do advogado. Há mediadores que preferem até trabalhar mais com os advogados do que com as partes, cada um tem seu estilo pessoal. Enfim, e a ideia da voluntariedade, ela gera também uma preocupação no mediador de manter todo mundo conectado ali na mesa, porque se por acaso acontece alguma coisa e o ambiente pesa e a parte se sente desbalanceada, ou acha que o mediador está tendendo mais a concordar com a outra parte do que com você, a tendência é encerrar a mediação. Então, eu tenho um conhecido mediador e árbitro aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que ele fala que a mediação, quando ele é mediador, ele fica muito mais tenso e muito mais cansado ao final das mediações do que quando ele está atuando como árbitro, né? Porque você fica ali o tempo todo lembrando, você mediador lembrando que as partes podem em qualquer momento sair da mesa.
Então, assim, é um trabalho realmente sessão a sessão, com muito cuidado, enfim, e não esquecer que não tem que acolher só a parte, não, tem que acolher o advogado também, a função dele é fundamental. Aí eu tenho aqui um slide sobre conciliação, mas eu já falei um pouquinho, né? Na conciliação, a gente ouve mais os advogados, justamente porque tem essa coisa de que é feita no ambiente do judiciário, às vezes é feito pelo próprio juiz, e aí já vai direto, o doutor tem proposta, não tem proposta, enfim. A conciliação acabou que ficou mais resumida a isso, né? A arbitragem vocês também já conhecem, né? Sabem que é um método extrajudicial para a solução de conflitos, mas, como eu falei, ele simula um pouco um processo judicial, só que no ambiente extrajudicial, né? E hoje em dia as mediações empresariais elas estão com agravantes de que elas estão demorando mais do que demoravam antigamente, né? Então, como eu estava falando, existe um movimento mundial aí de buscar outras soluções, outros métodos, ou até mesmo a combinação de diferentes métodos de solução de conflitos que possam trazer aí umas soluções mais rápidas para atender as partes. Nessas, assim, você na hora tem que avaliar o que é mais vantajoso para o seu cliente, caso a caso, né? Essa avaliação é uma avaliação muito importante que o advogado tem que fazer e não pode descuidar disso. Tem que preparar as partes, estudar o caso para poder identificar o que vai oferecer para o seu cliente, né? A negociação podia ter trazido várias definições aí, mas basicamente, né? A gente já falou, é um processo aí que ocorre em geral entre duas ou mais pessoas. Ela vem no momento em que você tenta influenciar ou persuadir alguém a fazer alguma coisa a seu favor, naturalmente, e a outra parte não quer. Enfim, isso vai desde a vida normal da gente, diária, negócio, política, trabalho, estudo, enfim. E a gente tem uma habilidade na vida de negociar, né? A gente não é que todo mundo nasce negociador, não é isso. Mas a gente aprende a negociar desde muito pequeno, né? Desde praticamente bebê, a gente vai aprendendo a negociar com o pai, com a mãe, com o irmão, depois vai ampliando aí, né? Depois com os coleguinhas na escola, depois com os colegas de faculdade, de trabalho, enfim, depois, né, eventualmente nos seus ambientes de trabalho. Ela é uma habilidade fundamental para a vida da gente. Não necessariamente, como eu falei, você nasce negociador, mas você aprende de alguma forma a negociar. Agora, você pode sim melhorar a sua forma de negociar, né? Fazendo um curso de negociação, aplicando técnicas, enfim. A doutrina é muito vasta em técnicas de negociação, inclusive para quem quer depois exercer a função de mediador, eu recomendo buscar bons livros de negociação, porque são nesses livros que a gente identifica técnicas diferentes para aplicar durante a mediação e são boas fontes de auxílio para a gente, né? Enfim, vamos seguir em frente com a negociação. Como é que a gente verifica que a negociação ela falha, né? Ela falha muito porque, em geral, é uma queda de braço, eu quero desse jeito, você quer de outro. Às vezes a gente faz julgamentos prematuros, às vezes falta preparação, que eu falei que é fundamental, né? Você analisar a situação que você se encontra, o que você quer, o que o outro vai querer, o que ele pode aceitar. É sempre bom você visitar o seu lugar no conflito e também o do outro, né? Para você tentar justamente compor aí alguma coisa. A gente, às vezes, tem dificuldade de perceber os impactos que o nosso comportamento causa no conflito, né? Às vezes o conflito está instalado de tal forma que as partes não percebem como elas contribuíram, a culpa sempre é do outro. E tanto na negociação direta quanto na mediação, é muito importante, seja o negociador ou o mediador, tentarem trazer as partes para o interior do conflito, no sentido delas conseguirem enxergar que elas contribuíram também para aquilo. A culpa não é só do outro, né? Então, isso não é um exercício fácil, tem pessoas que têm mais facilidade de aceitar isso, outras não, e aí o mediador tem que cuidar disso. O nosso comportamento também, atuando como mediador, também contribui muito, né, no procedimento, os advogados também, então tem que cuidar também um pouco do comportamento de cada um, estabelecer regras de convivência ali ao longo do procedimento, né, como é que nós vamos trabalhar. Como eu falei, é importante que o mediador
ou então o negociador, se for uma negociação direta, combine com outro negociador como é que vai trabalhar, né? A gente tem aí, para dar errado, né, uma negociação, uma mediação, a armadilha dos 3 E's, como eu chamo, que é o ego, né, aquele ego inflado, a pessoa chega na negociação, né, achando que vai abafar, eu vou reduzir a outra parte a pó, vou arrancar o melhor acordo para o meu cliente, não vai ter para ninguém. E aquela coisa do eu sei, eu faço, eu posso. A questão das emoções, como eu falei, você tem que cuidar das emoções sempre, né? Seja as suas como negociador, seja do seu cliente, e cuidar da escalada, evitar que o conflito vá aumentando ao longo da negociação, da mediação. Né? Soluções possíveis são sempre reconhecer que pode haver uma solução de ganho mútuo, né? Se as partes estiverem dispostas a enfrentar o conflito, a entender melhor o que está acontecendo, a buscar opções que possam ajudar, né, ambas as partes. Como eu falei, aprender técnicas de negociação sistemáticas. A gente nasce e vai aprendendo a negociar, mas não necessariamente a gente se torna um bom negociador. Então, você estudar técnicas de negociação ajuda muito o advogado, né, junto aos seus clientes, ajuda o mediador na função, né, de mediador, enfim, é fundamental. Sempre procurar rever o impacto do seu comportamento ao longo do procedimento, fazer um esforço, às vezes, para modificar a cultura profissional, né, do ambiente que você está. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, se você é um advogado interno, você pode ajudar a modificar a cultura da empresa, você pode ajudar a modificar e melhorar a governança corporativa, por exemplo, de forma a melhorar o diálogo interno entre as diferentes gerências, por exemplo, enfim, departamentos da empresa onde você trabalha, eventualmente do escritório de advocacia onde você atua, ou de um cliente seu, enfim, tentar melhorar a confiança e encorajar as partes, né, a negociar inicialmente, diretamente, né, buscarem ali uma solução, uma composição que atenda, enfim, e buscar estar sempre atento, estudando, melhorando a sua percepção como negociador, né? Vale para o mediador também. Na negociação, assim como na mediação, a gente tem 3 itens basicamente em jogo. A substância, que são as condições, os benefícios, os termos do acordo, o processo, né, em como fazer para chegar nesse termo de acordo, como fazer para conseguir determinado benefício que eu preciso no acordo que eu quero celebrar, como é que a gente chega lá, como é que a gente vai trabalhar, quais são as etapas, enfim. Combinar isso previamente é importante, tanto na negociação direta quanto na mediação, né? Hoje em dia, com os e-mails, por exemplo, isso é muito fácil, combinar a troca de e-mails, enfim, a gente vai fazer reuniões diárias, não vai, semanais, enfim. E lidar umas com as outras, né? Cuidar do relacionamento. Eu sempre digo que na negociação ou na mediação a gente tem que procurar, na medida do possível, ir embrulhando para presente a forma como a gente fala, a forma como a gente endereça as nossas ideias para o outro. É muito importante a gente demonstrar boa vontade, demonstrar que está ouvindo também o outro lado, enfim. Para a gente atuar, a gente atacar a substância, a gente precisa de preparação antes e durante o procedimento. Isso é muito importante, especialmente para os advogados, né, com seus clientes. Preparar o cliente, se preparar, tem muito trabalho para fazer antes de começar uma negociação direta, muito trabalho para fazer antes de ir para uma mediação. É necessário estudar bem o caso, fazer uma análise de risco do seu cliente, quais são as alternativas. Se eu tiver que ir para o judiciário, quais as chances do meu cliente ganhar, quais as chances de perder, se eu for para uma arbitragem, como é que isso funciona, o tempo transcorrido, como é que é o custo disso, enfim, preparar sempre, preparar durante, ao longo dos procedimentos. Se você já tem uma melhor alternativa bem definida, uma pior alternativa bem definida no início, não esquecer de, ao longo do procedimento, você ir revendo isso com o seu cliente, porque esses balizadores podem mudar ao longo do diálogo, né, que está sendo proposto na negociação, na mediação, então está sempre revendo isso com o cliente. A mediação ela é voluntária, ela é mais
ela é menos formal do que uma arbitragem, do que um procedimento judicial, né? Mas nem por isso ela é campo para você chegar em cima da hora e eu vou ver aí o que eu falo na hora, o que o mediador vai me perguntar, enfim. Não é o lugar para você improvisar muito, não. Você tem que estudar antes, tem que se preparar, tem que preparar o seu cliente, né? É muito importante você ir preparado para uma mediação, porque você vai tirar o melhor da mediação, da negociação, a partir da sua preparação. Se você vai despreparado achando que por ser um ambiente mais informal, que você não vai ter que fazer uma petição, né, colocar jurisprudência, enfim, doutrina estrangeira, né, aquele modelo que a gente conhece, você não vai precisar de nada disso, provavelmente, na mediação, mas você vai ter que estar muito bem preparado, senão você não vai aproveitar o que ela pode te oferecer. A verdade é essa, né? O seu cliente não vai estar bem acompanhado e você não vai poder usufruir do melhor que o mediador vai poder te oferecer. Então, assim, é importante essa preparação anteriormente ao procedimento e ao longo do procedimento, né? Na mediação, falar é a chave, né? É muito importante a gente combinar as coisas, a gente ouvir o que os outros estão falando, a gente perguntar também, né? Não só o mediador pergunta, mas às vezes os advogados precisam perguntar para o outro lado, né? Precisa realmente restabelecer o diálogo ali, né? Prestar muita atenção no relacionamento, nas emoções que estão ali no centro do problema, cuidando disso, para apaziguar essas emoções e poder avançar. Eu digo sempre que a gente revisita o passado para entender o que aconteceu, mas a gente foca no futuro, né? Não adianta também ficar remoendo aquele passado e trazendo aquilo de novo na negociação e na mesa de mediação, que às vezes até acaba fazendo um efeito reverso e escalando o conflito. Mas é muito importante a gente investigar o que aconteceu, a gente entender o que motivou aquele conflito, para a gente poder justamente avançar juntos e trabalhar um eventual acordo, né? As pessoas têm mania de falar, né, na área empresarial é tudo dinheiro, né? It's all about money. E eu digo, gente, não é. A gente tem que cuidar das pessoas. É muito importante a gente entender as necessidades de cada um, mesmo dos empresários e das empresas, entender o que eles realmente precisam para poder trabalhar isso e chegar realmente numa composição aí de benefício mútuo, né? Aí, de novo, as técnicas de negociação, mas eu já falei um pouco, acho que a gente pode avançar. A gente está falando muito de negociação, mas eu estou fazendo um paralelo com a mediação também. Eu vou avançar um pouquinho, tá? Vocês mais ou menos já sabem as técnicas lá os princípios de Harvard, né? A questão de separar as pessoas do problema inicial, né? Buscar a criação de opções de benefício mútuo, essa parte é uma parte muito interessante da mediação e da negociação, a gente tem que utilizar de criatividade, a gente tem que buscar diferentes opções, quanto mais opções, melhor, quanto mais opções estiverem na mesa, melhor, né? Quanto mais as pessoas contribuírem, melhor. Se só uma parte está contribuindo com sugestões, você fica prejudicado, porque a outra parte tende a achar, bom, se ele está me oferecendo isso, é porque isso deve ser tranquilo para ele, né? Então, acho que eu posso ganhar mais alguma coisa. Então, fica aquela coisa de não querer aceitar, de não se sentir participante, né? Colaborador daquela sugestão, vamos chamar assim, né? Então, é muito importante, tanto na negociação quanto na mediação, você cuidar que esse conjunto de soluções atenda a todos, eles se sintam todos parte daquelas combinações, enfim, que estão sendo sugeridas ali naquele momento. Eu acho que é dos momentos mais interessantes na negociação, na mediação, é justamente nesse momento que a gente chama de brainstorming, né? Que é a hora que as pessoas começam como é que a gente vai resolver, o que eu posso sugerir, e aí o papel do advogado, de novo, é super importante. E é sempre interessante a gente ter mais de 2 opções, né? O pessoal brinca, pelo menos 3 opções diferentes, para você ter um sentimento de escolha. É o que eu falei, se só uma parte sugere, a outra parte tende a achar que aquela sugestão não é boa para ela, né? Então, quanto mais, melhor, na verdade, quanto mais criatividade, né? Sempre prestando atenção na sua melhor alternativa fora da mesa, sua pior alternativa, sempre revendo isso, para você, na hora de fechar o acordo, você falar, não, realmente esse acordo me atende e ele é melhor
do que a minha alternativa fora da mesa, né? Se eu não fechar esse acordo, o que vem pela frente é pior. Então, vale a pena fechar o acordo? Vale. Então, vamos seguir em frente, né? Sempre na hora de fechar o acordo, olhar o futuro, verificar o impacto dessa decisão, ver se esse acordo vai ser um acordo viável, né? Os custos disso, eventualmente, na empresa. Enfim, sempre buscando a efetividade do acordo, né? A eficácia. A gente costuma dizer que os acordos celebrados em negociação e mediação, eles tendem a ser acordos que são mais fáceis de serem cumpridos, né? É difícil você celebrar um acordo, as partes celebrarem um acordo na mediação e depois descumprirem, porque como esse acordo ele é feito junto, né, com as opções geradas ali, com a colaboração de todos, e é voluntário, ninguém vai assinar um acordo que sabe que não vai conseguir cumprir. Eu estou aqui me propondo a pagar tanto, mas eu não vou ter esse dinheiro. Eu estou me propondo a fornecer mais 2, 3 anos do meu serviço, mas eu não vou ter pessoal para fazer. Não vai te celebrar, a verdade é essa, né? As pessoas de boa fé estão ali na mediação para fazer uma coisa, para tentar celebrar um acordo que realmente atenda todo mundo e que solucione o problema. Você postergar o problema para ter um acordo lá na frente que você não vai conseguir cumprir, não faz o menor sentido num ambiente voluntário, né? Enfim, vamos avançar um pouquinho, senão eu vou acabar tomando todo o tempo das perguntas, né? De novo, a criação de opções de benefício mútuo, a história de trocar a competição da minha posição contra a sua, o que eu quero, o que você quer, para o que nós queremos juntos, né? O que nós podemos fazer juntos, é trocar o ou pelo e, né? E, como eu falei, é sempre importante, na hora de fechar o acordo, a gente buscar parâmetros objetivos, que não dependem da minha opinião ou da opinião da outra parte, enfim, porque esses parâmetros objetivos dão um sentimento de que o acordo ele é justo, né? Ele é um acordo que faz sentido. Então, por exemplo, questões como preço de mercado, análise financeira, eventualmente uma legislação, uma norma regulatória que atinge aquilo ali, uma perícia técnica realizada, isso é possível, e aí, com base naquela perícia, você sabe que o resultado faz sentido. Enfim, às vezes experiências de um concorrente, como eu já tinha mencionado antes, que foram bem-sucedidas, e você pega de exemplo. Enfim, são coisas que você pode chegar para outra parte e falar assim, esse preço é justo porque é o preço de mercado, né? Ou então, eu acho que a gente celebrar um acordo para manter, sei lá, o fornecimento de um serviço, o fornecimento de um produto por mais tanto tempo, funciona, porque faz parte já do nosso trabalho ao longo dos anos, enfim, eu tenho gente para fazer, e o mercado tá positivo, o mercado está aquecido nessa área, então não vai ser difícil, enfim, trazer critérios objetivos, né? Isso aí ajuda justamente a você entender que aquele potencial acordo, ele tem ali, ele vai ser sustentável no futuro e ele é justo, como eu falei, né? Ele tem que ser firme e tudo mais. De novo, a questão do acordo, tanto na negociação quanto na mediação, tem que ser sempre melhor do que a sua melhor alternativa, né? Ele tem que ser aceitável e tolerável para durar, como ele é voluntário, como eu falei, ninguém vai celebrar um acordo que você acha que você não vai conseguir cumprir, né? Porque não vai funcionar de jeito nenhum. Então, assim, ele tem que ser específico e na hora de celebrar o acordo, é fundamental que os advogados participem, né? E ajudem a escrever o instrumento, né? Com todas as cláusulas, com todas as regras, enfim. Esse é o quadrante de negociação sugerido pela Escola de Harvard, que no momento 1 é separar as pessoas do problema, verificar qual é a questão, as emoções envolvidas. Depois, no quadrante 2, a identificação dos reais interesses, né? Além daquela posição que ele está declarando, o que realmente é importante, o que é fundamental para a parte para celebrar o acordo, para depois partir justamente para o brainstorming, né? Para identificar opções de benefício mútuo em conjunto, e depois seguir, então, para a quarta fase, que seria o comprometimento, que é o acordo. A mediação vai na mesma linha, né? Prevenção e evitar a reincidência de conflitos, restaurar o diálogo, né? Buscar uma solução ganha-ganha, aprimorar a comunicação e as habilidades nas negociações futuras,
sustentabilidade do acordado, a autoria, a coautoria, como eu falei, ela é fundamental. Então, assim, às vezes as partes vão para uma mediação e o mediador ajuda o diálogo, enfim, e depois essas partes, num novo conflito, numa nova situação de impasse, elas já conseguem, numa negociação direta, com base na experiência anterior com o mediador, resolver sem a figura do neutro imparcial, né, ajudando. Isso é bastante comum. Nas mediações empresariais aqui no Brasil, a gente vê mais a mediação facilitativa, que foi a que a lei acolheu no Brasil, né? A Lei 13.140, que é a mediação em que o mediador está ali para facilitar o diálogo, para ajudar as partes a chegarem a uma solução em comum, né? E evitando de dar opinião, evitando de dar uma decisão, né? O mediador, segundo a lei e também o CPC, ele não pode decidir o conflito, né? A decisão é das partes, com a ajuda dos seus advogados. Essa é a mediação mais comum aqui no Brasil. Lá fora a gente vê muita mediação avaliativa, especialmente de questões empresariais. A avaliativa, em geral, o mediador faz uma avaliação com critérios mais objetivos de lei, de se o caso é um caso que, se fosse para julgamento, como é que seria o resultado, às vezes quem está certo, quem está errado. Lá fora é comum você ter esse tipo de coisa, e o mediador dizendo claramente, olha, para vocês a melhor solução seria essa. Enfim, aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né? A própria lei não deu guarida a isso, mas a gente vê na área empresarial especificamente que os empresários buscam um pouco um perfil de mediador mais, não diria avaliativo, mas não somente de ajuda, de auxílio na facilitação do diálogo, mas que seja assim um pouco mais atuante, né? É muito comum os empresários, especialmente, e advogados que atuam na área empresarial, falarem, mas aí eu vou lá, vai ser um bate-papo, fica aquele blá, blá, blá. A gente quer uma pessoa que seja mais impositiva. E, assim, na mediação privada, empresarial, você tem margem para mesclar um pouco os estilos, né? Há mediadores empresariais no Brasil que podem, nas mediações privadas, eventualmente, fornecer alguma avaliação a pedido das partes, né? O que o mediador deve evitar sempre, mesmo esses que têm uma tendência e a pedido das partes fazem uma certa avaliação, é não dar uma solução, né? Isso é uma coisa que... E não tem necessidade. Um bom mediador, ele caminha, ele pode, sim, eventualmente, no final, no impasse, a pedido das partes, opinar, mas não dar uma solução, né? E ainda essa opinião do mediador, ela não é vinculativa, como seria uma decisão arbitral ou judicial, né? As partes ficariam, então, encarregadas de repensar, né? De analisar e de decidir que caminho seguir, se fechar um acordo ou se não fechar um acordo, né? É uma questão, assim, mais de estilo pessoal do mediador. E não tem receita de bolo, gente, não tem certo ou errado. Você pode ser, inclusive, mais facilitativo em algumas etapas da mediação e mais avaliativos em outro. Enfim, é muito do estilo pessoal, né? A gente sabe aqui os princípios que regem a mediação, as características, como eu já falei, ela é voluntária, ela é formal, ela é confidencial, que é uma vantagem, né, para as partes e para os advogados. Ela é assistida por um neutro imparcial, facilita a comunicação, é um método autocompositivo, as partes é que têm que compor o seu acordo com o auxílio do mediador. É um ambiente de cooperação, de colaboração, como eu falei, voltado para uma solução visando o futuro, né? A gente olha o passado só para entender o que aconteceu, mas busca sempre focar no futuro, na solução. É um método consensual, não autoritário, né? De preferência, o mediador não deve esmurrar a mesa nem nada, deve ter muita paciência em lidar com as partes, ser muito empático, né? E tentar evitar o desgaste emocional das partes e também econômico, né?
A mediação, vocês já devem saber, porque vocês estudam isso, né? Ela é dividida muito pela doutrina em 4 fases, aí, com uma pré-mediação anterior. É muito comum nas câmaras de mediação privada você ter a pré-mediação, que é uma reunião com as partes, feita por um mediador designado pela Câmara, para comentar, para explicar como funciona esse método, como é que funciona a Câmara, o funcionamento da Câmara e tudo, e aí depois as partes escolhem o mediador, e aí começam as etapas seguintes, que é o discurso de abertura, já com o mediador designado, né? Esse discurso de abertura, o mediador relembra os princípios que regem a mediação, combina com as partes como é que vai trabalhar, como é que ele gosta de trabalhar, né? Explica como é que, eu prefiro trabalhar com reuniões conjuntas, se for possível, eu prefiro trabalhar com reuniões privadas, enfim. Estabelece mais ou menos como é que nós vamos funcionar, vai ser todo dia, vai ser uma vez por semana, vai ser de 15 em 15 dias, qual a expectativa de vocês, enfim. Para depois partir numa segunda etapa, que seria o do relato das histórias, que é justamente a hora de entender o conflito, né? De separar as pessoas do problema, de revisitar o passado para entender o que está acontecendo hoje, né? Como é que chegaram até aquele ponto, né? E para depois de muito esmiuçado isso, o mediador se sentir seguro já e ver que as partes já estão propícias a seguir em frente, né? Levar então para a fase de negociação de opções, né? De ampliação das opções, para depois levar para o fechamento, que seria a celebração do acordo. Essas etapas elas funcionam, como vocês podem ver, de acordo com os princípios de negociação de Harvard também, né? Já falei um pouco do mediador, né? Que ele é um agente transformador dentro do conflito, né? Porque ele está ali justamente para transformar aquele conflito numa oportunidade de diálogo e solução. Ele não, a rigor, não deve exercer juízo de valor daquele procedimento, como eu falei. E aí tem uma questão muito interessante que é muito discutida, né? Se ele precisa ser um expert naquela matéria que está sendo ali levada à mediação. Isso é uma questão bem controvertida. A gente sabe que o mediador ele não precisa ser um advogado, por exemplo, né? A gente tem grandes mediadores, né? Mediadores bastante experientes aqui no Brasil que não são advogados, que não têm formação em direito, e são excelentes mediadores, inclusive na área empresarial, mas empresarial, posso dizer para vocês que, em geral, os executivos e os advogados que atuam nessa área preferem um mediador com experiência na área afeta ali ao conflito. Tá? Não é obrigatório, a gente sabe que pela lei 13.140, para ser mediador em mediação privada, basta ser uma pessoa de confiança das partes, né? Enfim, sendo uma pessoa de confiança das partes, não tem problema nenhum, pode ser um médico, pode ser um administrador, um economista, não há um engenheiro, por exemplo. Enfim, não há nenhuma restrição, mas sem dúvida nenhuma, tem que ser uma pessoa que as partes confiem que possa auxiliá-las naquele procedimento, né? Isso é uma questão bem controvertida, e a gente chega, então, à questão da escolha do mediador, que é uma questão bem sensível, né? Como é que os advogados e os empresários escolhem o seu mediador. A gente já tem a dificuldade de que existe ainda no Brasil um desconhecimento da mediação, né, como um procedimento que funciona, que é efetivo, que pode ser uma boa alternativa à arbitragem e ao processo judicial. E na hora de escolher é muito difícil, porque há aqueles empresários que acham que nem tem mediador suficientemente bom no Brasil para atuar em mediação empresarial, né? Existe ainda um certo preconceito. A gente tem a questão entre a formação e a experiência em mediação, né? Esse profissional, ele já estudou a mediação mesmo, ou ele é mediador porque ele foi advogado a vida inteira, negociou para os clientes dele, e, enfim, está se propondo a exercer esse papel, enfim, tem interesse, tá? Estuda um pouco, lê um pouco e tal, ou ele realmente fez um curso, ele realmente se capacitou para isso. A gente vê muito essa questão, né? Às vezes, da lei para cá já mudou esse cenário, mas logo que a lei surgiu, em 2015, a gente via as mediações empresariais ainda em muito pequeno número, e, em geral, os advogados
as partes escolhiam assim um advogado sênior, assim, bem cabelos brancos, assim, uma excelente reputação como advogado e árbitro, mas nenhuma experiência como mediador. Enfim, e aí elegiam esse mediador para mediar seus conflitos, né? Hoje em dia a gente já vê que isso mudou. Os próprios advogados que atuam em mediação têm buscado outras opções, né? As câmaras de mediação costumam ter uma lista de mediadores, e nessa lista tem gente muito bem capacitada, gente que tem formação em mediação, enfim, certificação em mediação, então isso facilita, de certa forma. Como eu falei, você pode não ser advogado, né? Tem uma questão entre a interdisciplinariedade e a expertise, então tem que cuidar disso na hora de escolher. Tem que verificar a independência e eventuais impedimentos, né? Ver se essa pessoa que você gostaria de indicar e de escolher, ela tem algum impedimento pretérito aí com o seu cliente ou com a outra parte, enfim. E tem uma questão aqui no Brasil também que a gente levanta volta e meia e que eu já estou começando a ouvir lá fora, no exterior, que é a questão da comediação. Aqui no Brasil é comum a gente ouvir falar em comediação, especialmente nas mediações judiciais. É comum você ter 2 mediadores atuando em conjunto. Nas mediações privadas, muito menos. Em geral, na mediação privada se escolhe um único mediador, né? Até porque tem um custo, a mediação judicial é pro bono, mas na mediação privada não, né? Então as partes não têm o interesse de pagar 2 vezes, vamos dizer assim. Algumas câmaras que acham interessante essa proposta da comediação, costumam oferecer a comediação dividindo os honorários do mediador por 2, isso quer dizer, a parte paga como se fosse um mediador só, mas tem ali um painel com 2 mediadores. Eu recentemente tive uma experiência numa mediação judicial, aliás, mais de uma, em que o juiz determinou um painel de 3 comediadores, foi bem interessante. O que eu posso falar da comediação, da minha experiência, é que a comediação ela é interessante porque você troca com o comediador, né, a sua avaliação, as suas percepções, você troca técnicas, você tem assim, um ambiente fora da mesa, né, longe das partes dos advogados, em que você pode se preparar para a próxima sessão, enfim. É interessante, né? Para o mediador é interessante, mas não é fundamental, não é de forma alguma. Nas mediações privadas, eu nunca fiz mediação privada com comediador, né? É mais comum mesmo na mediação judicial, exatamente pela questão de que na judicial você não tem o custo dos honorários do mediador, né? Mas lá fora, como eu falei, já tenho ouvido falar de conflitos muito complexos, em que as partes preferem ter um painel de 2 mediadores, em que um seja, por exemplo, advogado e o outro um engenheiro, se é uma questão de engenharia, de infraestrutura, ou então se é uma questão na área médica, ter um advogado e um mediador advogado, um mediador com formação na área médica, ou numa economista, por exemplo. Então, hoje em dia eu já ouço falar lá fora. Mas, por exemplo, se você for conversar nos Estados Unidos com mediadores dos Estados Unidos, eles olham para você e acham uma loucura essa coisa de comediação, isso não é uma coisa recorrente lá de jeito nenhum, eles até estranham bastante. Aqui é uma figurinha que eu adoro, né, que são os atributos do mediador, que eu acho que sintetiza muito bem, né? Clear eyes, né? Você ter olhos para ver, prestar muita atenção na linguagem não verbal, né? No gestuário das partes, é fundamental você estar atento, não só escutando o que elas falam, e para isso orelhas grandes, está aí, big ears, mas você prestar muita atenção. Agora, nas mediações online, a gente tem um pouco mais de dificuldade para isso, mas o mediador treinado também observa, apesar de estar aqui resumido nessa telinha, como a gente está agora. Small mouth, eu digo que o mediador ele tem que ter boca para perguntar, para inquirir, para investigar o conflito, para entender, para checar, né, para reformular o que as partes estão falando, parafrasear, né, fazer um resumo com conotação positiva quando a coisa começa a escalar muito, né, usar todas essas técnicas de comunicação durante a sessão de mediação para garantir um ambiente tranquilo, mas ele tem que estar mais focado em ouvir do que propriamente ficar falando, né, ponderando, né.
é muito ao contrário. O mediador, ele ouve muito mais e ele olha muito mais, e o ideal é que ele sintetize. As pessoas que têm facilidade em sintetizar os argumentos das partes, dos advogados, elas já estão meio caminho andado para serem bons mediadores, né? E é curioso, porque a gente tem que trocar muito o chapéu, né? Eu, enquanto advogada, falo muito, com os meus clientes falo muito, tudo mais, mas na mediação, como mediadora, eu tenho que me segurar e evitar. Quando eu falo, ou é para perguntar, ou é para resumir, né? Para dar uma conotação positiva ao que a parte está falando, que pode não ser muito bem recebido, para checar o que aquela parte falou, se eu estou entendendo bem. Tem que conter o ego, né? O mediador tem que conter o ego, ele está com a batuta, ele é o maestro, ele é que coordena o procedimento, mas ele tem que procurar ficar ali o mais neutro possível, né? E pés no chão, prestando bastante atenção no que está acontecendo, tentando sempre auxiliar as partes. Aí eu separei aqui alguns desafios e dificuldades nas mediações empresariais para a gente discutir junto, eventualmente, né? Como eu falei, há ainda um desconhecimento do método, então é muito difícil ainda você, como advogado, seja interno ou externo, emplacar uma mediação empresarial. Aqui no Brasil, as mediações empresariais privadas estão acontecendo. Esse ano, com a pandemia, tiveram, inclusive, um aumento considerável. As pessoas estão realmente tentando renegociar questões, tentando compor, de certa forma, contratos em andamento, questões de impasses que surgem nas empresas. Enfim, é um momento que eu acho que é propício para o aumento do número de mediações. Mas ainda é complicado, porque como ele é um procedimento voluntário e que no final o mediador não dá a solução, às vezes as partes ficam com a impressão de que aquilo ali pode não levar a nada. Isso aí a gente vai ficar conversando e no final pode não chegar a lugar nenhum e está perdendo tempo, entendeu? Eu sempre digo que a mediação, quando ela é bem feita, mesmo quando não resulta acordo, as partes têm uma visão melhor do conflito, têm uma visão melhor do que a outra parte está vendo naquilo ali, ou está precisando em termos de solução, e isso ajuda muito. Eu já tive uma mediação empresarial aqui no Rio de Janeiro, societária, as partes eram signatários de um acordo de acionistas, e foi muito difícil porque eram multipartes, eram mais de 10 acionistas sentados na mesa de mediação, e a gente trabalhou por um tempo e não foi possível fazer um acordo. Uma das partes que saiu da mesa se recusou a continuar, enfim, nós encerramos a mediação, e aí 2 meses depois eu recebi um telefonema no escritório do advogado de uma das partes, dizendo, olha, que a gente queria agradecer o trabalho, que funcionou, mesmo não tendo fechado o acordo na mediação, a gente conseguiu fechar um acordo agora, 2 meses depois. Então, assim, mesmo quando não há um acordo ali na mesa de mediação, às vezes ajuda muito a melhorar o ambiente, a melhorar o diálogo, e as partes acabam conseguindo compor mais para frente, né? Às vezes ainda não é o momento de fechar o acordo por diversas questões, e aquilo ajuda. Às vezes também a mediação ela acaba conseguindo acordos parciais, dá uma limpada no conflito, quando o conflito é muito grande, e aí sobram só questões que as partes não conseguiram de jeito nenhum compor, e aí essas sim são levadas para uma arbitragem, ou para o judiciário, se for o caso, né? Essa questão do mediador não dar decisão, às vezes impacta um pouco a percepção dos empresários de como pode ser válido ir para uma mediação, né? Para você indicar a mediação e convencer os empresários de que ela vale a pena, é fundamental fazer uma análise de custos e de riscos para a empresa, para o seu cliente, explicar, dizer, olha, se a gente partir direto para o judiciário, vai demorar, vai custar tanto, o que impacta nos negócios, o que impacta nessa relação comercial que a gente tem. Enfim, a gente volta lá, né, a melhor alternativa fora da mesa, a pior alternativa fora da mesa, que são os balizadores, como eu falei. E, assim, sempre pensar em qual é o objetivo do cliente, né? Qual é o objetivo da parte. O objetivo da parte é ter razão. Ele quer brigar para ter razão ou ele quer resolver a questão, né? Eu acho que esse ambiente da pandemia, por exemplo, veio muito na linha do gente, a gente vai ter que resolver. Não vai poder ficar brigando, né? Essa pandemia veio para impactar de tal forma os negócios que a gente precisa sentar e resolver de alguma forma, né? Tá ruim para todo mundo, então como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Né, em vez de ficar, porque eu tenho razão, porque meu contrato isso, a cláusula aquilo, né, enfim. Então, acho que a gente não pode esquecer
dessa questão de qual é o objetivo do empresário ali para poder oferecer, eventualmente, a mediação. A gente tem que lidar com diferenças culturais também, isso é fundamental na mediação, inclusive nas mediações empresariais. Isso é muito curioso, porque às vezes as pessoas acham que por estar num ambiente empresarial, diferenças culturais têm pouca importância. Isso não é verdade, especialmente se você estiver lidando com uma empresa, uma companhia estrangeira, por exemplo, uma parte estrangeira, uma parte brasileira. Cuidar muito disso. Eu tive um caso também, uma mediação privada, em que uma parte era uma companhia americana e do outro lado era uma brasileira. E aí o advogado da parte americana falava assim: gente, eu estou com dificuldade de fazer uma proposta, a gente já estava né, na fase do brainstorm, eu estou com dificuldade de fazer uma proposta porque o meu cliente lá nos Estados Unidos não está acreditando muito que a gente vai conseguir fazer um acordo, porque há alguns anos atrás a gente fez uma proposta super interessante da parte dele, né? Não quer dizer que a outra parte fosse achar, mas enfim, a gente fez uma proposta super interessante, cheia de detalhes, e vocês sequer responderam dizendo que não interessava, não houve resposta. Então, os americanos estão lá achando que isso aqui não vai dar em nada, entendeu? Estão achando que vocês foram desrespeitados lá atrás, achando que se eu fizer uma proposta agora na mediação, talvez vocês não deem bola, talvez vocês nem respondam de novo e tal. E aí, quando eu levava isso para a parte brasileira, a resposta era assim: Renata, isso aqui não é mediação familiar, não. Aqui é ambiente empresarial, aqui todo mundo empresário. Isso é uma bobagem. E eu dizia, gente, o que a gente está ouvindo do outro lado é que eles ficaram assim chateados lá atrás e que eles não estão confiando tanto em que vocês vão dar valor à eventual proposta que eles apresentem. Isso é uma questão que a gente tem que lidar com isso, entendeu? E aí, depois que eles entenderam isso, a coisa fluiu de uma tal forma. É impressionante, mas assim, é muito engraçado como esse ambiente empresarial gera, às vezes, na gente a percepção de que não, está todo mundo ali, não, aqui é só o profissional, nada impacta, as minhas emoções, as desavenças anteriores, né? Uma frase mal colocada, não, superado, aqui é só a questão do que impacta o contrato, do dinheiro, e não é bem assim, né? E assim, diferenças culturais impactam muito, muito, e podem ser diferenças culturais dentro do Brasil também. Eu dei o exemplo da empresa estrangeira, mas, enfim, você tem empresas, né? O Brasil é enorme, é um país continental, então você tem empresas, por exemplo, em Recife, empresas no Sul, em São Paulo, enfim, você tem que lidar ali um pouco com a diferença regional, vamos chamar assim também, de certa forma, né? Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente estuda mediação é checar, quando está começando uma mediação, o mediador tem que checar se as partes que ali estão, né? Se o negociador que ele está, o advogado, se ele tem poderes para decidir. Ele, normalmente, nas mediações empresariais, especialmente em empresas muito grandes, né, falando de companhias abertas, ou enfim, companhias fechadas, a pessoa que está lá não vai decidir. A pessoa que está lá, ela tem poderes para negociar ali com você, participar da mediação, construir ali, mas ela leva para a empresa o que está sendo conversado, e aí é lógico que você tem que cuidar da confidencialidade, você tem que pedir para tomar cuidado e tudo mais. Ela leva para a diretoria, ela leva para o conselho de administração. Dependendo da empresa, quem vai decidir aquilo ali é o conselho de administração. Não é o advogado externo, nem o advogado interno que está ali na mesa. Então, assim, é um ambiente que você tem que cuidar desses atores todos e não se esquecer que, eventualmente, você, depois que tiver já, assim, meio que desenhado o acordo, ainda vai demorar para ter uma decisão. Esses negociadores vão ter que levar isso para as companhias, vão ter que levar para a diretoria vai ter que submeter ao conselho de administração. Isso é uma coisa que dificulta, tá? Mas tem que ser trabalhado o tempo todo, tem que ser trabalhado. Então, tá bom, então como é que vai ser? Depois que a gente desenhar o acordo, como é que vocês vão fazer na empresa de vocês? Quem é que vai levar? Precisa de uma reunião lá com os diretores para comentar um pouco, explicar, né, referendar o trabalho todo que foi feito aqui, o esforço que as partes fizeram. Se precisar, o mediador pode se oferecer para fazer. Enfim, cuidar disso, né? Não é muito fácil, né? Mas é uma coisa que você tem que ficar atento, né? Os advogados, enfim,
tem aquele momento de como identificar qual é a oportunidade para você entrar com a mediação, né? E aí você tem aqui no Brasil, a gente já ouve falar muito em cláusula média-arb, colocar nos contratos que antes para uma arbitragem ou para o judiciário, negociar diretamente, se não conseguir, ir para uma mediação e tal. Será que é o melhor momento? Será que não é? Muito se discute isso hoje em dia. Existe também a cláusula arb-med, que é menos comum aqui no Brasil, mas lá fora existem bastante casos. Lá fora, como o árbitro pode ser mediador e o mediador pode ser árbitro, né? A maioria das legislações não veda, como a nossa legislação veda, é mais comum você ter essa cláusula, né? Primeiro faz a arbitragem, normalmente o árbitro tem as reuniões, tem as sessões com os advogados, né? Com os testemunhas e tudo mais, ele minuta um laudo, né? Ele minuta uma decisão arbitral, e aí, às vezes, ele oferece parte para mediação, para tentar que as partes componham. E se as partes não conseguirem compor um acordo mútuo ali, então ele dá a decisão arbitral. Aqui no Brasil a gente não costuma ver, né? Eu pelo menos nunca vi. E naturalmente se fizer aqui, se alguém se utilizar dessa cláusula, que não é proibida, pode ser utilizada, a arbitragem tem que ser suspensa, né? E passar essa função de mediação para um mediador independente do árbitro, né? Porque a gente tem a vedação legal. Né? E hoje em dia a gente tem comentado muito, né, exatamente esse momento para oferecer a mediação, porque às vezes as pessoas falam, os advogados falam muito assim, essa cláusula média-arb que obriga as partes primeiro a mediar, às vezes não é o momento, porque acaba que fica assim uma etapa preliminar para partir para o litígio da arbitragem. Aí chega lá, diz que não está interessado, que não consegue, que não é o momento, pronto, tentou a mediação, ela é voluntária, só dizer que não vai fazer, acaba a mediação, parte para a arbitragem. E hoje em dia, pela experiência que os advogados vêm tendo, né, na mediação empresarial, inclusive, eles já vislumbram que, às vezes, o melhor momento não é na entrada do conflito, né, na tentativa de solução do conflito. Né? Talvez uma mediação incidental na arbitragem ou uma mediação incidental no processo judicial. Eu, por exemplo, nas mediações privadas que eu já fiz, a maioria já estava judicializada. Algumas, inclusive, já no Superior Tribunal de Justiça. Então, acho que é quando as partes percebem que o litígio está demorando demais, que provavelmente a decisão judicial não vai atender, né? Porque o juiz, o desembargador, o ministro, enfim, não está ali preocupado com os interesses de parte a parte, né? Está só verificando a posição que está colocada nas petições, a lei aplicável, enfim. Então, às vezes a gente identifica que o momento de oferecer a mediação é incidentalmente num procedimento já em curso, seja arbitral ou seja judicial, né? E aí eu coloquei as portas, né? Lembrando do sistema multiportas, que a gente fala muito quando a gente estuda negociação e mediação, né? Que a gente importou do direito americano, né? Que é a coisa do judiciário oferecer diferentes portas para resolver o conflito, né? E as janelas, a gente chama isso de mediation window, hoje em dia se fala muito nisso, né? Você já escolheu a porta, você foi para um processo judicial, você já escolheu a arbitragem, você já está nela, o procedimento está em curso, mas então se abre uma janela, uma oportunidade para você tentar ali uma composição. Né? Então, isso é uma coisa que tem sido discutida bastante, especialmente na área empresarial. Isso aqui é um quadrinho que eu sempre gosto de colocar, né? Que eu gosto muito do Agar Terrível, que eu não sei se vocês são muito jovens, talvez vocês não conheçam esse quadrinho, mas é tipo assim, evitar de deixar chegar num ponto que você não consegue mais chamar um mediador para ajudar no conflito do seu cliente. Ainda que nesse caso aí você possa pensar qual seria a alternativa. Se esse abismo aí não for muito grande, de repente dá para pular o abismo, né? A melhor alternativa pode ser pular o abismo ao invés de enfrentar o exército do inimigo. A gente não sabe que a gente não tem aqui a continuação do desenho, mas enfim, é só uma provocação, uma brincadeira. Eu queria abrir um pouco para conversar. Eu trouxe aqui também
Vou deixar aqui sugestões de filmes que tratam de mediação ou de escalada de conflitos que eu acho bem interessantes. Esses dois primeiros são honestamente, na minha opinião, um pouco chatinhos, porque são mediações simuladas, meio by the book, assim, feitas num contexto de mediação judicial. E o que eu acho mais interessante mesmo são os filmes de entretenimento, né, que a gente assiste, que eventualmente tratam de mediação ou escalada de conflito, enfim, que são bem interessantes para a gente analisar e buscar ali referências, né? Então, tem 7 anos, que é um filme argentino, que trata de uma mediação bem interessante, Deus da Carnificina, Relatos Selvagens, esse Perfeitos Desconhecidos espanhol tem uma versão uma versão francesa também, que é a mesma história, que é super interessante. Enfim, fica aí de sugestão. Tiago, acho que podia abrir um pouco aí para a gente conversar e ver as dúvidas. Tiago, está aí? Oi, Renata, tudo bom? Tudo. Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente fazer E aí, quem quiser abrir a câmera, a gente pode abrir, para a gente ver os rostinhos, mas fiquem à vontade também, estou acostumada, não tem problema não. Eu vou chamar a Beatriz Júlio Simão, membro do grupo também para auxiliar. Oi, Beatriz. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Eu falo muito, acabei avançando aí no horário, mas vamos lá, tem um tempinho, vamos lá. Não tem problema. Renata, eu queria agradecer primeiro pela palestra, foi muito boa, muito explicativa. Aí a gente tem algumas perguntas que enviaram para a gente. A primeira é minha, na verdade. Eu queria perguntar assim, se as partes são imediatamente vinculadas a esse acordo, que elas vão realizar na mediação, ou se elas em algum momento discordaram da mediação, mesmo que nos momentos finais de fechamento do acordo, elas podem desistir da mediação mesmo assim. Elas podem desistir da mediação sempre até assinar o acordo, né? A partir do momento que ela assina o acordo é título executivo extrajudicial, né? E pode eventualmente ser levado para uma homologação judicial também, né? Nas mediações judiciais isso é automático. Nas privadas não, as partes têm que decidirem se há necessidade, né? Verificarem se há necessidade ou não. Até celebrar o acordo, até assinar o acordo pode-se desistir. Mas depois que assina não mais, né? Aí está vinculado. Uhum. Tá bom, obrigada. Outra pergunta é de um membro do grupo, é a Natália Soares. Ela perguntou assim: quais as situações mais comuns onde a mediação pode ser aplicada, dentro e fora do direito empresarial? Gente, a pergunta é ótima, Natália. Eu acho que a mediação pode ser aplicada aos mais diferentes conflitos, né? É claro que se você está falando de um conflito com valores muito baixos, pode ser que a mediação se torne um pouco onerosa, né? Ou se você está falando, por exemplo, de um conflito que você, por exemplo, familiar, mas ainda um conflito muito simples, que você consegue usar ali uma figura da própria família para mediar, para ajudar, não vejo necessidade. Mas, enfim, a mediação serve para tudo quanto é área, não tem, né? Porque você tem ali na figura do mediador um neutro imparcial que está ali para auxiliar. Então, quer dizer, o auxílio, ele é sempre bem-vindo, né? Seja numa área familiar, seja numa área empresarial, enfim, questões de direito civil, questões de, sei lá, mesmo trabalhistas, né? A gente já está vendo iniciativas de mediações trabalhistas super importantes também. Enfim, é auxílio, né? Como eu falo, a figura do mediador, ele vem justamente para auxiliar. Então, eu acho que é mais a pessoa conhecer. A grande dificuldade é que a gente ainda não tem uma cultura de mediação, né? E aí as pessoas ficam muito desconfiadas, né? Essa coisa de ser voluntário, eu estou ali conversando, estou me abrindo, estou dizendo o que eu preciso, não sei o que lá, e a outra parte vira e fala assim, não quero mais. E aí como é que fica, né? Eu fico perdido ali. Então, assim, acho que isso gera uma certa desconfiança ainda,
E muita gente não sabe que o resultado do acordo, da mediação, né, é título executivo extrajudicial. Então, ou eventualmente um título né, executivo judicial. Então, assim, as pessoas acham, e a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive nas mediações judiciais, com isso, de esclarecer bem isso. Falar, olha só, gente, vocês estão combinando isso aqui, mas vocês têm que poder cumprir isso aqui, porque isso aqui o juiz vai homologar e vai ser uma decisão judicial. Descumprimento de decisão judicial gera consequências. Não é um combinadinho aqui, depois eu vejo se eu consigo. Né? É muito sério. Então, assim, esse desconhecimento é que eu acho que ainda atrapalha muito, sabe? Mas eu vejo a mediação podendo ser aplicada a qualquer tipo de conflito. Eu só acho assim, a mediação não funciona, vou te falar quando é que ela não funciona. Quando você está lidando com uma pessoa que tem problemas psiquiátricos muito sérios, mas tem que ser muito sérios, porque às vezes você tem mediações com pessoas que têm questões psiquiátricas, mas aí tem um familiar acompanhando, a gente chama o psiquiatra para acompanhar também, enfim, no sentido de auxiliar, resolver um determinado conflito envolvendo essa pessoa. Aí você pode fazer. Mas se a pessoa é uma pessoa que não tem como, ou ela, por exemplo, é um mentiroso patológico, entendeu? Você vê que a pessoa está se comprometendo ali uma coisa que ela não vai ter a mínima condição de cumprir, porque ela não percebe que aquilo ali de fato vai ser um compromisso que ela está assumindo, né? Não tô nem dizendo que é uma questão de caráter só, estou falando de pessoas que têm questões psiquiátricas sérias. Você não consegue fazer. Eu já participei de mediações judiciais que envolviam pessoas com esse perfil e, em geral, os mediadores encerram a mediação porque não tem como, entendeu? A pessoa vai dizer ali que vai fazer, vai combinar, e depois, no dia seguinte, é como se nada tivesse assinado, entendeu? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Se a pessoa tiver de má fé declarada, também tem que encerrar a mediação e enfim, aí leva para o judiciário, leva para a arbitragem, leva para onde tiver, leva para um terceiro decidir o que vai ser feito, né? E não deixar na mesa de mediação para as partes decidirem. Porque não tem confiança, né? A mediação é baseada muito na confiança. Então, assim, você tem que ter confiança naquilo que você está escrevendo, que as partes vão poder cumprir e depois poder dar prosseguimento ao que foi combinado. Ótimo. A próxima pergunta também é de um membro do grupo, é da Bruna Carpentieri. Eu queria saber como funciona a carreira de um mediador. Se é necessário atuar primeiramente em mediações judiciais e quais são os tipos de networking importantes no começo da carreira? Ótima pergunta. Bom, vocês já estão com meio caminho andado, né? Vocês estão estudando mediação, montaram esse grupo aí para fomentar esses estudos, que é uma iniciativa muito bacana. Enfim, para ser mediador, ponto número 1, na minha opinião, é fazer um bom curso de mediação, tá? Um curso de formação em mediação. Como eu falei, no Brasil, a lei, né, 13.140, não obriga, o mediador não precisa ter formação específica em mediação, mas o mercado vai começar, já começou, aliás, o mercado já começou a selecionar. Então, quando você vai buscar um mediador, você vai olhar quem é que tem curso disso, quem tem experiência e como é que adquire a experiência. Está embutido na sua pergunta, Bruna. A mediação judicial ainda é o caminho inicial, me parece. Por quê? Porque a gente ainda tem muita pouca mediação privada. E a mediação judicial, em alguns estados, ela ainda é pro bono, em outros já tem aí honorários, ainda que bastante módicos, mas tem. Mas ela propicia uma prática muito bacana em várias áreas, né? Não só empresarial, mas, enfim, áreas de direito civil e de família, enfim. É um bom caminho, você aprende muito nas mediações judiciais. Eu, por exemplo, como eu falei no início, faço parte desse grupo de mediadores que atua nas varas empresariais do Rio de Janeiro, que a gente tem as varas especializadas. Atuo também no GCRIM, no Juizado Especial Criminal,
que é muito interessante, é uma escola também, porque a gente lida com conflitos variados, conflitos de vizinhança, às vezes conflitos de família, né? Naturalmente são conflitos são acusações leves, né? Lesão corporal, ameaça, esse tipo de coisa. A gente não tem mediação para crimes mais graves. Mas é uma escola também de como aplicar as técnicas, né? De como lidar com o advogado, como lidar com as partes. Enfim, é uma escola bem interessante. À medida que você vai trabalhando nisso, que você vai atuando nisso, você também vai se aproximando da comunidade da mediação, como eu chamo, né? Vai conhecendo as pessoas vão te conhecendo, e aí o caminho os seus amigos que te conhecem, os advogados que te conhecem, sabem que você está estudando isso, está se especializando nisso e tudo mais, confiarem, te convidarem para fazer uma mediação empresarial privada. As mediações empresariais, elas podem ser, como as familiares também, enfim, na área de direito de família, elas podem ser feitas, inclusive, nos escritórios, né? Elas podem ser o que a gente chama de mediação ad hoc, você não precisa ir para uma câmara de mediação e arbitragem, que já traz um custo, né, um peso maior. Elas podem ser feitas nos escritórios, enfim, até nas empresas, onde o ambiente você escolhe, você é mediador e as partes, né? Então, eventualmente, você pode começar a estudar isso, se formar, fazer enfim, procure escrever artigos sobre mediação, né? Tem aí vários veículos, tem o Migalhas, por exemplo, que você não precisa escrever uma tese super, né? Você pode escrever um artigo mais leve, mais light, assim, submeter. Enfim, não sei se a PUC Campinas tem um jornal da Faculdade de Direito que possa, eventualmente, vocês publicarem uma coluna sobre o assunto, né? Isso é uma iniciativa bacana, assim, de ter... Aqui mesmo no grupo de vocês podem escrever, né, pequenos artigos, e vocês vão lançando no Instagram, enfim... vão divulgando as ideias de vocês, a troca de experiências, eu acho que é super positivo. E aí, assim, você vai formando, na verdade, ao longo do tempo, você vai formando uma reputação como mediador, né? A ideia é essa. Espero ter respondido, Bruna. Não, respondeu sim. A gente tem dentro do grupo a produção acadêmica, que a gente faz alguns artigos, a gente vai começar a produzir agora, e focados em mediação também, bem legal. Isso é fundamental. Sim, é bom para o networking também, toda essa questão para ser os futuros mediadores e negociadores. Mais uma pergunta também é de um membro do grupo, da Carolina Macedo. A senhora acredita que um dos caminhos para uma negociação sensata é a humanização do processo, porém também a utilização de critérios objetivos que auxiliem no acordo final? Beatriz, repete a pergunta, por favor, porque o início truncou, eu não entendi o início da pergunta. Desculpe. A senhora acredita que um dos caminhos para uma negociação sensata é a humanização do processo, porém também a utilização de critérios objetivos que auxiliem no acordo final? Os critérios objetivos, gente, são muito importantes, porque é aquele momento justamente de você escolher o que você vai se comprometer, com o que você vai se comprometer. Então, se você tem critérios objetivos para embasar aquela escolha, ou para embasar, por exemplo, a sua sugestão para outra parte, é fundamental, porque traz, aquilo que eu falei, traz um sentimento de que o que ele está me propondo é justo, porque é isso que o mercado está validando, porque é assim que acontece. Como eu falei, às vezes é até assim um exemplo de um concorrente que fez determinada operação ou fez determinado negócio de uma forma diferente e foi um sucesso. Aí você pega e fala assim, poxa, sabe fulano, será que a gente não pode combinar uma coisa parecida e tentar seguir nessa linha? Para eles foi um sucesso, eles estão assim, super bem, tudo funcionando. Então, assim, quando você traz um critério objetivo, eu acho que assim, é muito importante para outra parte olhar com outros olhos, não é só a sugestão do outro, entendeu? Lembra que eu falei que é sempre legal no final você ter muitas sugestões, muitas opções? Se você fica só com... Por exemplo, eu estou debatendo com você. Foi a Carolina que perguntou, não foi? Sim. Então estou debatendo com a Carolina, estou num conflito com ela. Se só eu estou sugerindo, a Carolina certamente vai ficar pensando assim, poxa,
Se a Renata está dizendo que vai ser bom assim, deve ser porque para ela é fácil. E para mim não vai ser. Se a Renata está sugerindo desse jeito, deve ser porque para ela, isso aí, ó, ela nem faz questão, mas está colocando aqui na mesa, sabe? Então, assim, o critério objetivo, ele traz essa sensação do justo, do que é feito por outras pessoas já, entendeu? Com bons resultados, enfim. É mais nesse sentido, da parte olhar com outros olhos, entendeu? Tanto que ele é muito utilizado nessa fase justamente que você está criando as opções e já pensando em como finalizar, como você vai amarrar aquilo ali, entendeu? Certo. E a última pergunta, eu vou aglutinar, na verdade, uma pergunta da Natália Soares com a minha. Ela pergunta assim, como a gente pode encontrar mediadores? E a minha pergunta eu sei que algumas câmaras têm listas de mediadores, mas quando você escolhe uma câmera, por exemplo, a Camargo, para fazer o seu processo de mediação, você fica automaticamente vinculado àqueles mediadores que ela sugere na lista, ou você pode trazer um que você de escolha própria? Depende da câmara, aí tem que olhar o regulamento interno de mediação, tá? Tem câmara que obriga, tem câmara que não obriga. Então, por exemplo, a Câmara da FGV aqui do Rio de Janeiro tem que ser o mediador da lista. Tá? E se as partes não conseguirem chegar a um acordo sobre esse mediador, é a própria Câmara que vai indicar o mediador. Tá? A ICC, a International Chamber of Commerce, não tem lista. Não tem lista. Você escolhe quem você quiser, um procedimento de mediação pela ICC. A Camarb, eu não tenho certeza se a Camarb é obrigatório ser da lista ou não. Vou te falar que eu não tenho certeza. A Fiesp, por exemplo, em São Paulo é obrigatório. A Câncer CBC é obrigatório, entendeu? Agora, a pergunta também engloba como achar os mediadores, né? Gente, hoje em dia é fácil, vamos lá, é fácil. Você tem as listas das câmaras, que já é um bom indicativo. Você tem o site, a gente tem um instituto que atua aqui no Brasil, que é o ICFML, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que é um instituto que nasceu em Portugal, e ele congrega mediadores de todos os países de língua portuguesa. O ICFML, ele tem um site em que você localiza mediador do jeito que você quiser, pelo nome, pela cidade, pelo país, entendeu? E aí você clica lá, você entrar lá no site www.icfml.org, você coloca lá, sei lá, Rio de Janeiro, aí você vai ver lá os mediadores do ICFML que estão no Rio de Janeiro. São Paulo, sei lá, Campinas, deve ter, porque tem mediador no Brasil inteiro que faz parte do ICFML. É um instituto que a gente pode até brincar que viralizou no Brasil e que promove muitas iniciativas de desenvolvimento profissional contínuo. Eles não dão formação aqui no Brasil, tá? Eles não fazem curso aqui no Brasil de formação de mediação, mas agora com a pandemia, tudo online, acredito que quem queira fazer formação pelo ICFML lá de Portugal vai poder fazer, não tenho certeza, mas enfim, pode fazer formação aqui no Brasil em qualquer curso e depois fazer a certificação pelo ICFML, que é uma prova, é uma simulação de mediação, e aí você passando na certificação, você automaticamente faz parte desse painel de mediadores, que é um degrau para fazer parte de um painel maior, que é do International Mediation Institute, o IMI, que é um instituto mundial que tem mediadores do mundo inteiro. Então, o ICFML ele promove a certificação em português, que depois você pode aproveitar para o IMI, entendeu? E lá você tem mediador do mundo inteiro. É muito interessante, assim, vale a pena depois consultar, enfim, conhecer. www.icfml.org é o site. Não sei se quiser botar no chat aí. E eles promovem uma série de webinars. Eu faço parte do ICFML e a gente tem uma linha que a gente chama de desenvolvimento profissional contínuo. A gente preza muito pela continuidade dos estudos e
E aí a gente promove webinars, enfim, a gente ajuda a promover eventos de parceiros, sabe, cursos, a gente está sempre divulgando, enfim, é um ambiente que pode ser acessado aí pela internet facilmente e que pode dar aí uma ajuda aí para vocês nesse sentido. E tem as câmaras também, né? Muito obrigada, esclareceu todas as dúvidas. Beatriz, mais nenhuma dúvida? Perguntas? Tem alguma pergunta ainda? Do nosso grupo que me enviaram, não. Sem problema. Gente, então, queria agradecer aí o convite, né? A todo mundo aí ouvindo, já um pouco mais tarde da noite. Foi um prazer. E dizer de novo que fiquei muito satisfeita de conhecer o grupo, né? De saber que tem essa iniciativa aí em Campinas. Eu acho que eu já dei aula aqui na FGV do Rio, como professora convidada, e eu sempre falo isso. Eu participo muito das competições, eu sou sempre convidada para ser avaliadora nas competições da Camarb, do CPR, que é uma competição internacional que ocorre em São Paulo, que é bem bacana também. E eu vejo que assim, os alunos hoje em dia de direito já vêm, essa nova geração, como eu falei no início, de advogados, já vem tinindo, já vem com outro leque de possibilidades para oferecer para os seus clientes. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente tem que fugir um pouco do judiciário, porque eles não dão conta, a gente sabe disso, e deixar para o judiciário, para a arbitragem, só aquilo que realmente não há possibilidade de compor em conjunto com as partes e com os advogados. Obrigada aí pelo convite, viu, Lucas, Beatriz? Renata, muito obrigado pela participação. Foi excelente a aula, já tive uns comentários, agradecimentos aqui no chat. E tenha uma boa noite, uma boa semana. O grupo fica bem feliz de conseguir trazer uma profissional na área do direito empresarial, societário, enfim, com ampla experiência em mediação, para trazer uma palestra incrível dessa. Muito obrigado. Obrigada a vocês, uma boa noite a todos. Boa e noite. Sucesso nas próximas palestras. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.